Gente, vamos lá. Começando mais um episódio do People Tech. E hoje a gente está com uma profissional maravilhosa, um amor de pessoa, super fofa, que eu adorei conhecer, a Nádia Tanan. Ela é psicóloga, tech recruiter, ama todas as estratégias, esse universo de diversidade e inclusão, é a grande paixão dela e tem muita experiência em jornada dos candidatos. Então vai ser um papo maravilhoso sobre tudo isso que faz muito sentido para todas as lideranças de recursos humanos. Então vamos lá. Nádia, olha, super bem-vinda. Comece aí apresentando sua trajetória, misturando universo pessoal e profissional, porque aqui a gente é assim, tudo junto, misturado, somos indivíduos completos e únicos. Muito bom, Cal, muito bom. Primeiro, eu quero super agradecer aí por tuas palavras, todo o carinho de vocês desde o começo, e agradecer a oportunidade aí desse bate-papo aqui contigo, enfim, todos os ouvintes aqui que puderem compartilhar esse momento conosco. E é isso, é muito um pouco do que você disse assim sobre minha jornada, né? Eu tive aí no início dentro da estrutura conhecendo o RH mais com um viés ali de psicóloga. Então, eu já passei aí, tem uma raiz aí, digamos que mais de família empreendedora, né? Minha família é de comerciante, aí tem uma jornada voltada para negócio, que é um pouquinho do que a gente precisa ter como a recruiter, né? Para negociar aí, enfim, tenho toda essa raiz. E encontrei a psicologia como uma identificação pessoal mesmo e de carreira, onde eu me identifiquei aí, entendi que de alguma forma eu poderia, por meio desse conhecimento teórico, aplicar isso também em RH, porque a gente tem um olhar de psicologia muito para a parte clínica, muito para a parte mesmo de saúde em si, somente hospitalar ou entre outros, mas a gente também pode aplicar muito bem aí essas técnicas da psicologia dentro do viés de RH, que foi aí o que eu me identifiquei ao longo, né, lá no finalzinho da formação acadêmica, foi a área que eu me identifiquei e tive oportunidades também de conhecer. Sempre tive uma paixão inicial ali pela área clínica, mas o olhar ali para o RH foi se aflorando aí no meio da trajetória. Aí, com isso, né, eu pude ter a primeira oportunidade para atuar dentro de RH, mas focando ali no viés do job rotation, aí dentro da estrutura, né, como uma estagiária, atuando aí, de repente, atuando com admissões, treinamentos, integrações, entre outros. Depois eu encontrei ali uma oportunidade dentro da estrutura de atração e seleção, onde foi que me deu esse insight de, poxa, aqui eu posso transformar trajetórias e também gerar oportunidades desde o comecinho ali de uma entrada de uma pessoa colaboradora dentro de uma instituição. E ali foi o meu primeiro contato que eu tive, né, com pessoas candidatas em entrevistas e seleções, e ainda era aquele formato um pouco mais quadrado, digamos assim, se eu posso dizer o termo, onde a gente ainda tinha a ficha preenchida ainda de forma mais manual. tradicional, podemos dizer assim. Mais tradicional, exatamente, acho que é o termo mais, enfim. E aí, nesse formato, eu tinha ali, no mínimo, umas 50 entrevistas para fazer durante o dia, que não tinha como, né? Olhando de forma mais humana, era um pouco impossível ter essa seleção bem apurada, com mais de 50 pessoas por dia. Mas, de alguma forma, eu entendia que mesmo sendo tão rápido ali, eu conseguia ter algumas análises e alguns insights ali para conseguir transmitir essa informação para as lideranças e influenciar ali na tomada de decisão. Seja linkada com a cultura, seja em questão de também desenvolvimento, focando para soft skills, enfim, entre outros. E aí eu tive a oportunidade também, depois dessa experiência, de vivenciar um outro cenário, que era uma oportunidade aí já dentro do mercado de varejo, onde nesse mercado de varejo eu passei por um processo ali de conhecer a área de tecnologia, que foi onde eu me encontrei ali como tech recruiter, né? Tive ali um desafio gigantesco de poder entrar dentro de uma estrutura da qual eu não tinha zero de conhecimento, e ainda assim conseguir sentir o prazer de executar ali esses processos. Então, tive ali o primeiro contato dentro da estrutura como uma espécie de apagar incêndio, né? Precisava de uma recrutadora ali naquele momento, que era um momento de pandemia, enfim, entre outros.
E eu aceitei o desafio, falei, bora lá, não conheço quase nada de tecnologia, mas estou aqui para aprender. E aí, com isso, eu tive grandes líderes que compreendiam, né, que eu não tinha tanto conhecimento naquele momento sobre tecnologias, e, assim, entre outros, mas que, de alguma forma, me deram a oportunidade de ir com eles ali no bate-papo, numa troca, e se conhecer um pouquinho sobre esse universo que é tão gostoso e tão inovador que a gente brinca aí no dia a dia. E aí, com isso, né, eu fui tendo oportunidades e crescimentos dentro da área de tecnologia, cada vez mais encontrando aí essa conexão com esse universo, mas mesmo gostando muito de tecnologia, sendo psicóloga, a gente tem que unir as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, nessa conexão, eu entendi que eu poderia, de alguma forma, aplicar o meu olhar mais de psicóloga dentro dos processos e também trazer alguns formatos de conscientização, sensibilização, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, e também aplicar um pouquinho, de certa forma, um olhar aí para a liderança que às vezes está tão focada no negócio que na hora de fazer uma entrevista não de forma que falte competência, não é isso, mas às vezes está tão imerso no dia a dia que acaba não se dando conta de algumas paradas ali, análises que precisa dar em relação a algumas pessoas candidatas. E aí foi isso, um pouquinho, eu estou por aqui, nesse universo. Hoje eu estou numa instituição onde eu faço parte, aí sou líder do grupo de afinidade, que a gente foca aí no cenário, linkando ali com o objetivo de cada vez mais trazer conscientização e sensibilização para as pessoas com deficiência, seja para as pessoas que fazem parte da companhia, quanto as pessoas também que estão para vir a fazer parte da companhia. Então, nós estamos aí com esse propósito dentro da empresa e também focando aí com recrutamento, seleção e tecnologia, que as duas coisas não dá para andar separadas, né? A gente, no final das contas, unifica e traz aí oportunidades. Não, poxa, muito massa a sua trajetória. Tem algumas coisas que eu já quero perguntar de tudo que eu ouvi. Você falou assim, dentro desse meu papel de Tech Recruiter, eu preciso ter uma veia comercial empreendedora. Sim, sim. Né? E aí você fala dessa veia comercial empreendedora e você fala também da sua formação em psicologia que acabou, né, te ajudando dentro desse processo. Como é que você uniu esses dois mundos aí? Né? O que você usa de cada um dos lados? Você já falou um pouquinho da psicologia, mas principalmente dessa parte de comercial, empreendedor, né? E o que você traz de habilidade, de dicas, de coisas no seu dia a dia? Sim. O mercado de tecnologia ele segue muito aquecido, né? As oportunidades elas não param a todo tempo, as pessoas estão saindo e olhando eu digo que os meus devs, eu brinco que são os meus devs, eles estão aí com pelo menos 3 entrevistas por dia e oportunidades que vão surgindo ali no LinkedIn, né? Sim. E a gente sabe que até, enfim, saiu uma pesquisa aí, né, da Brascom, que aí com alguns dados que até 2024 nós teremos aí mais de 400 mil oportunidades aí dentro da estrutura de tecnologia, ou seja, serão muitas vagas que vão estar abertas e aí a gente, em algum momento, vai ter essa escassez aí de pessoas candidatas e pessoas, enfim, que consigam preencher essas nossas vagas. E aí que entra essa veia mais de negociação, né? Como que eu negocio, né? Enfim, o que a gente precisa ter de diferencial como Tech Recruiter para conseguir atrair essas pessoas com tantas oportunidades que vão surgindo, né? Acho que o mais importante de tudo isso é a gente poder entender qual que é a necessidade que essa posição ela tem como exigência, entender de fato o que o negócio ele precisa em relação à pessoa candidata. E quando eu falo de entender, é conseguir compreender para transmitir essa informação. Porque Sim. a pessoa que está vindo às vezes ela já está numa oportunidade de mercado. Às vezes em outra empresa, já está no mercado. Exato, o que é a maioria das vezes o que acontece. Então, a gente vai precisar, de alguma forma, conseguir transmitir essa informação clara para ela, para que ela consiga analisar se de fato faz sentido para a trajetória dela. E aí entra a questão de negociação, né? De você mostrar todos os seus dados, os seus projetos que há necessidade para essa posição, e também aí a questão de cultura da empresa, que é o mais importante. Então,
Isso que eu digo que é uma venda, né? Uma venda, um É uma negócio aí venda. no fechamento de uma oportunidade. E aí, quando eu falo um pouquinho hoje em questão da psicologia, né, o quanto ela pode agregar aí dentro desse cenário tão imerso, é a questão dos soft skills, né? A gente sabe que tem muita pessoa de tecnologia com várias oportunidades, dando várias alavancadas em novas propostas no mercado, enfim, mas a gente precisa ter uma atenção muito grande à questão dos soft skills, Sim. porque senão a rotatividade gera um retrabalho, e não somente isso, você acaba trazendo uma pessoa candidata para a tua posição da qual, para aquele momento, talvez não faça sentido. E Porque ela aí, vai ficar pouco tempo, às vezes, porque durante o processo a gente não identificou gaps de soft skills ou de falta de fit de cultura, por exemplo. exato, exatamente. E aí, olhando um pouquinho, até a respeito sobre, enfim, todo esse leque de análise que a gente precisa ter dentro de um processo, a gente sabe que algumas questões comportamentais vão ser aplicadas mais no dia a dia, né? A gente vai Uhum. conseguir identificar isso no dia a dia, mas ainda assim a gente consegue ter essa análise mais apurada, conseguir transmitir essa informação até mesmo para a liderança, ou até mesmo, enfim, para que a gente consiga trazer esse impacto positivo para o nosso negócio, né? E pensando até na carreira da pessoa que está ali no processo Sim. contigo, o quanto a gente pode também influenciar essa carreira e, de certa forma, impactar essa carreira caso a gente, de uma certa forma, aprove e essa pessoa, de fato, não esteja aí aderente ou não seja uma oportunidade que ela precisa naquele momento. Então, acho que esses são os pontos que a gente precisa ter bastante cuidado aí dentro de um processo seletivo. Não, isso é bem interessante porque eu costumo falar que o processo seletivo ele tem falhas, né? Então é humanamente impossível, por mais que a gente faça uma junção de tecnologia e pessoas fazendo o processo de seleção, a gente tem um processo tão assertivo que a gente acerte 100% das vezes. Sim. Então, um bom processo seletivo é aquele que a gente consegue mitigar os erros, né? E quando eu Exatamente. digo erros, não são erros, né? O erro é a gente escolher uma pessoa que não é a mais adequada naquele momento, nem para ela e nem para a empresa, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente pensar nesse processo seletivo como identificação de quais são os gaps, né? Quais são as habilidades que aquela pessoa ainda não tem, Sim. para que a gente possa tratar rapidamente, para que a liderança não precise descobrir na hora, né, de Exatamente. começar a trabalhar. Então, se a gente faz um trabalho preventivo, de certa forma, de entender, poxa, na Cari falta tal coisa, falta comunicação, ou falta jogo de cintura, ou falta capacidade de negociação, ou ela não tem, por exemplo, experiência de nada em relação a DevOps, Sim. né? Então, são coisas que a gente pode passar para a liderança, aprovar a pessoa, passar para a liderança e dizer, olha, essa pessoa ainda falta skills Sim. A, B, C, conhecimento X, Y, Z, vamos nos preparar para recebê-la, né? Que esse é Exato. um outro desafio. Exato. E entre o nosso olhar também como profissionais de RH, como um olhar de consultor também, de entender, às vezes, a Hum, liderança ela quer um perfil extremamente, enfim, perfeito, né? O perfeito ele não existe. Então, sim, às vezes, a liderança ela tem essa necessidade da perfeição e a gente, como consultoras, digamos assim, desse processo, a gente também precisa levar ali algumas informações até para que a gente consiga trazer algumas inclusões também dentro dos nossos processos. O que de repente a gente consegue flexibilizar, o que a gente consegue ter um tempo para desenvolvimento, o que o time de fato está precisando nesse momento. Até eu percebo que em alguns momentos, né, alguns processos, a gente tem ali os requisitos principais para posições, mas em alguns momentos, conforme o mercado, a gente vai tendo alguns perfis, algumas demandas, a gente vai percebendo que dentro disso a gente precisa ter esse olhar de flexibilidade, de entender o quanto a gente consegue adaptar, desenvolver e também flexibilizar em relação a alguns requisitos, porque alguns pontos, algumas competências, alguns soft skills acabam tendo a possibilidade de desenvolvimento e cabe à liderança aí estar disponível para conseguir desenvolver esses pontos. sim. Não, e esse ponto é muito legal dessa flexibilidade, porque a gente que está trabalhando muito junto desses profissionais de tecnologia, né?
o que que a gente percebe? Quanto mais requisitos a gente, como líder, coloca, mais tempo eu vou levar para receber esse ou essa Exatamente. pessoa, essa profissional. Então, eu, líder, preciso Sim, entender que se eu flexibilizo, eu abro espaço para ter alguém mais rápido. exato. Se eu não flexibilizo, eu corro o risco de passar mais tempo, né, Sim. esperando É. essa pessoa chegar, e aí eu vou também criando, o meu backlog vai aumentando, porque o backlog sempre é infinito e descontrolado, e de repente eu poderia ter alguém que não é tão senior, né, fazendo um conjunto de tarefas, eu poderia ter alguém que já está na empresa fazendo algumas coisas, mas em paralelo desenvolvendo Isso. alguma habilidade, algum conhecimento. Mas é extremamente difícil, né? Eu digo que é difícil para a gente que está desse Sim. lado, né, de pessoas, e para as lideranças de tecnologia, porque a gente de pessoas quer entregar as pessoas corretas, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a liderança está sobrecarregada, Exato. E às vezes precisando vale. correr. Sim, total. E vale também, às vezes, uma provocação à liderança, no sentido de que de se perguntar o quanto aquela competência também, aquela requisito, ele se faz necessário tanto no dia a dia, né? Enfim, o quanto Sim, aquilo vai ser aplicado também no dia a dia, o quanto, de repente, passar mais 2 semanas em seleção vai ser tão, ou duas, digamos assim, é, enfim, vai ser tão necessário quanto a gente tem alguma pessoa que é muito boa e que a gente consegue desenvolver até tecnicamente, que é um dos requisitos que mais são indicadores de reprovação dentro de uma entrevista, né? Enfim. Então, acho que vale a provocação. E aí entra também a questão do quanto, como o mercado está superaquecido, mas um nível bem específico de tecnologia, aquele perfil entre sênior e especialista, porque é o que todo isso. mundo deseja ter dentro O das que suas todo mundo bases. deseja, exatamente. E aí entra uma grande oportunidade, de repente, até as estruturas, enfim, as organizações e lideranças se provocarem e entenderem que, como está super aquecido, por que a gente não começa ali no programa de porta de entrada, desenvolvendo pessoas iniciais ali para tecnologia, ou se caso não queira fazer esse investimento, por que a gente não abre mais oportunidades para as posições júniores e pleno? O mercado está super aquecido, e quanto mais oportunidades a gente der para início de carreira, mas a gente vai ter pessoas preparadas em relação à nossa cultura, porque eles já iniciaram ali a sua trajetória como júnior, mas já está imerso na nossa cultura, aí se tornam uns plenos, sênior, aí já com essa veia e DNA que a empresa tem. Então, são vários ganhos aí que vão tendo com esses programas de porta de entrada. Sim, não. Esse ponto é bem legal, porque uma pessoa desenvolvedora dentro de uma empresa, dentro de um time real de tecnologia, colocando a mão na massa, ela tem muito mais chance de crescimento, Sim. de evolução profissional mais rápido do que fora, fazendo cursos, tal. Não estou dizendo que os cursos não são importantes, são, Sim. né? Mas o grande desafio é aplicar isso no dia a dia. E aí a gente tem o desafio que a gente já começou falando nesse episódio. Daqui a pouco vamos ter não sei quantas mil vagas abertas de tecnologia, e já existe uma escassez hoje de sêniores especialistas, Exato. não só no Brasil, no mundo, né? Então, de alguma forma, se preparar é ser estratégico, né? Se você consegue preparar iniciantes e júniores e plenos, de alguma forma você vai criando dentro da sua empresa um grupo mais seniorizado, é seniorizar de alguma forma as pessoas. Mas aí eu vou trazer uma outra coisa, né, que de vez em quando eu escuto. Uhum. Poxa, mas aí a gente contrata vários ou várias pessoas, iniciantes e júniores. Ficam 3 meses, 4 meses na empresa e saem. Como é que fica esse desafio? Como é que você vê isso? Né? Existe uma rotatividade muito grande hoje, né? Então, e aí, esse investimento todo nessa pessoa de 3 meses, 6 meses, às vezes um ano e a pessoa Sim. sai. Como é que você tem Sim. visto isso no mercado e nas empresas? Sim, sim. É interessante porque tudo envolve muito engajamento da pessoa que você dá e também a questão de a retenção mesmo dessas pessoas, Uhum. né? Elas
elas têm a oportunidade de um crescimento mais prático, né, do conhecimento dentro da estrutura de tecnologia, mas o quanto esse time ele está tendo oportunidades de engajar essas pessoas a continuarem dentro das instituições. Aí que entra a questão da retenção também, né? O quanto a gente está tendo treinamentos adequados dentro das instituições, o quanto a gente tem olhado para a questão do reconhecimento de trajetória dessas pessoas, porque às vezes tem pessoas que entram como júnior e acabam tendo a oportunidade de olhar de uma pessoa júnior para sempre, né? De que, enfim, mas não, é o quanto a gente consegue incentivar esse sentimento da pessoa de conseguir pertencer a essa instituição. E entra muita questão de cultura da empresa, né? Ter pessoas, referências que são inspiradoras para essa pessoa hoje dentro dessa estrutura, ter sempre uma comunicação direta, mais transparente também, seja com feedbacks, one-on-one, enfim, entre outros. Acho que essas ações, ela traz um sentimento de pertencimento e, de certa forma, um sentimento da pessoa se valorizar onde ela está fazendo parte, né? Então, se a gente olhar, tem muitos estagiários também, aprendizes que às vezes ficam só aquele período de contrato e não sentem o prazer de serem efetivados. Mas isso está muito linkado com o sentimento de pertencimento que a pessoa tem também dentro da instituição, porque é o momento em que ela entende que é onde ela vai olhar para aquele cenário, abraçar a oportunidade de ter uma experiência prática, e aí daí para frente depende muito da tomada de decisão baseada nos comportamentos que a empresa apresenta, também as oportunidades. Não, esse ponto é bem interessante, porque no final existe um desafio imenso, né? Quando a gente fala de retenção, que você tem que ter uma cultura boa, sim, né? Adequada e real, aquela que foi vendida, como a gente conversou durante o processo, né? De conhecimento da pessoa candidata e trazer essa pessoa para dentro da empresa, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma liderança muito atenta. E a gente tem falado muito aqui nos episódios sobre como a liderança vive assoberbada, mas que ela tem um grande desafio de encontrar tempo para olhar para as pessoas. E uma outra palavra que você falou que eu acho que é fundamental é reconhecimento. Né? A gente reconhece muitos erros, os erros eles são muito aflorados, mas as pequenas vitórias Exato. Elas não são muitas vezes comemoradas, né? A pequena vitória daquela pessoa, a pequena vitória daquele time, né? Daquele cliente que ficou mega feliz com uma entrega que o time e toda a empresa está trabalhando há bastante tempo. E eu vejo que cada vez mais isso faz diferença. Total. As pessoas querem ouvir, elas querem ver. Exato. Elas querem fazer parte também, né? Isso, exatamente. Se sentir ali colaborativa nos projetos, independente do cargo que ela ocupa, né? A hierarquia, quando a gente fala de projeto, ela tem que deixar de existir, né? Então, de certa forma, o sentimento de pertencimento também vem desse link ali voltado com colaboração, com de repente contribuir com a ideia de um projeto, depois que esse projeto estiver concluído, entender, olha, eu fiz parte dessa entrega. Botão! Exato. E que o botão é importante também. Sim, exatamente. É isso. Muito legal. Trazer esse sentimento de pertencimento também. E aí linka também com outro ponto, com a liderança, quando a gente fala de lideranças, né, em si, de poder também ter esse olhar mais de escuta e de entender o que cada pessoa mesmo, no seu início de carreira, ela se identifica, né? O universo de tecnologia é gigantesco, são várias oportunidades que a gente tem dentro de uma estrutura de TI, mas cada pessoa ela se identifica com algum tipo de área, de cenário, de negócio. Tem pessoas que elas vão atuar ali um pouco mais ali com negócio, análise, enfim, e outro mais ali focada fundo no código. Então, todo esse skills, né, mais soft, ele também precisa ser levado em consideração para as pessoas de início de carreira, porque eles serão ali crucial na tomada de decisão dessas pessoas para permanecerem ou não. No olhar de que, olha, eu estou iniciando minha carreira, essa oportunidade, será que ela vai me gerar enfim, vai alavancar meu cenário de senioridade baseado no que eu identifico? Então, tudo isso também é importante levar em consideração. A importância do desafio, né?
cotidiano, cada vez mais a gente vê que nós temos pessoas que querem fazer a mesma coisa, e muito entre aspas, assim, essa é a minha expressão, a mesma coisa, Sim. mas tem aquelas pessoas que querem experimentar coisas diferentes toda semana, então toda semana tem que chegar uma demanda com um desafio diferente, tem algo diferente para fazer, e cabe a gente, por exemplo, liderança, pensar e conhecer. Então, poxa, essa pessoa que gosta de coisas diferentes. E tem 3 semanas que ela está na mesma, no mesmo Exato. contexto. Eu sei que é difícil, porque quando a gente fala que, dependendo da área, um líder vai ter 10 pessoas, 15 pessoas, É desafiador também para a é liderança. muito desafiador, mas para mim é a grande estratégia de retenção. É você ser uma liderança inspiradora com um olhar muito forte, né, nas pessoas. E aí eu não estou dizendo para a gente não olhar números, não olhar indicadores, não olhar Sim, meta, nada disso. Mas são as pessoas que movimentam os números no final das contas, né? sim. Então, tem toda essa questão, né? Então, dentro desse universo de tecnologia, tem as pessoas super especialistas que vão começar, por exemplo, como back-enders, e vão Uhum. continuar a vida inteira dentro daquele cenário, vão mudar de linguagem ou não, mas tem Sim. aquelas pessoas que vão querer experimentar coisas diferentes, principalmente no início da carreira, para ver, então, vou botar meu pé onde, com mais Aonde firmeza. eu fiz com mais firmeza, né? Isso. E eu acho que a gente tem um trabalho como mentores muito forte nessas pessoas que estão Exatamente. começando. Exatamente. Que aí Mas não estou entra dizendo que é mesmo. fácil, não, viu, gente? É desafiador demais, É mas desafiador. necessário. E é bacana que normalmente as empresas elas têm as VPs das áreas, né, que acabam dando esse suporte ali como consultoras de negócio, enfim, e o time de atração que consegue de alguma forma também contribuir aí nessa consultoria, nesse desenvolvimento, nessa abertura de oportunidades também para as lideranças também, eu ter esse olhar mais flexível, né, para as pessoas. E aí a gente tem falado bastante sobre toda essa questão de performance, de time, flexibilidade, liderança, tal. E eu sei que você é uma pessoa mega apaixonada por todo esse contexto de diversidade e inclusão. Sim. E eu queria já puxar a bola para esse lado, porque eu sei que a gente vai levar um tempinho para ajeitar todo esse assunto. A gente falou aqui sobre os desafios dos times de tecnologia, das lideranças que estão com backlog infinito, precisam entregar resultado. Cada vez mais a gente tem ouvido falar em produtividade. A gente tem visto várias notícias relacionando os layoffs das big techs, com investimentos que foram feitos e resultados que não foram entregues, que precisam ser entregues agora. Então, Sim. tá bom. Eu nunca vi área de tecnologia sem estar com a corda no pescoço, mas parece que a gente está mais, né, com a corda no pescoço agora. Como é que equilibra tudo isso, né? Você que está dentro de uma empresa, você que está ali junto com uma liderança de tecnologia, trazendo novas pessoas e olhando as pessoas que estão no dia. Como é que você consegue pensar e trazer e flexibilizar essas oportunidades para a gente ter mais diversidade, mais inclusão, né, de perfis completamente diferentes dentro de um time? E aí eu Sim. queria que você me contasse um pouquinho dessa sua paixão, né, e como é que você faz esse jogo de cintura e essa negociação aí com as lideranças. Sim, sim. É como eu disse lá no começo, né? Enfim, assim, a psicologia, ela se faz muito forte quando a gente fala de diversidade e inclusão. E isso, a conexão com a psicologia me traz a importância do quanto eu preciso cada vez mais, como profissional dentro do estudo de RH, provocar, seja liderança, seja parceiros dentro de área, pessoas dentro da instituição, da importância mesmo da diversidade dentro das empresas. A gente sabe que o ambiente de trabalho, cada vez mais inclusive, ele vai trazer mais, digamos que uma saúde, um ambiente mais saudável, um ambiente que vai incentivar ali trocas diferentes, pensamentos totalmente diversos entre eles, e isso vai gerar uma conexão muito importante para todo o negócio, né?
seja em questão de rentabilidade, seja questão até mesmo de olhando ali para oportunidades sociais mesmo, de incluir cada vez mais pessoas para o mercado. Então, a gente, como pessoas de RH, a gente tem uma ferramenta, uma oportunidade assim incrível de conseguir mudar esse cenário. A gente não vai conseguir mudar o mundo no contexto geral, mas de alguma forma fazer algo diferente para que as oportunidades elas possam se fazer presente para vários grupos menorizados aí dentro da sociedade. E aí, com isso, é um desafio, né? Porque a recruiter, por si só, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela tem que trabalhar no conjunto com o negócio e trabalhar junto aí com as altas lideranças. Hoje, a gente tem estruturas de grupos de afinidade que traz fortemente essa questão da sensibilização, seja com lideranças, seja com o time também, porque não adianta só a gente colocar para dentro, a gente também tem que, de alguma forma, conseguir preparar o ambiente para que essa pessoa se sinta parte desse contexto. Então, quando eu falo disso, eu tenho esse olhar muito para as pessoas com deficiência, né? Porque, de alguma forma, a gente tem que ter esse cuidado, essa escuta de saber que algumas adaptações com o ambiente, elas vão ser necessárias. E o quanto a gente pode contribuir para que essa pessoa se sinta parte e também tenha o seu dia a dia cada vez mais adaptado para que ela consiga fazer a sua melhor entrega. Então, não se sinta diferente, se sinta produtiva. Exato. Né? É um desafio. É um desafio que tem que ser comprado por todos. Exatamente. Inclusive pelas pessoas do time e pelas Sim. lideranças também. Sim. E o nosso papel como recruta, ela começa lá na seleção, quando a gente, no shortlist, a gente consegue apresentar para as lideranças os perfis diversos, tem esse olhar de mapeamento também com a diversidade. Então, não adianta só a gente querer trazer, mas a gente não apresenta para as lideranças. Então, a importância da gente também ter esse rating, que a gente chama aqui dentro das estruturas, mais apurados para a diversidade. Então, é conseguir saber que, de alguma forma, o tempo a gente vai ter um pouco maior, às vezes, para conseguir fazer um range mais diverso, mas que a gente também precisa ter essa apresentação para as lideranças. E, de certa forma, conseguir quebrar alguns viéses inconscientes, né? Que em alguns momentos, não só lideranças, recrutas, entre outros, possam apresentar durante uma entrevista. Ter aquele cuidado inicial também, seja ali no processo de comunicação com a pessoa candidata, não ser invasiva, ou até mesmo reprovar por um olhar que, às vezes, de forma inconsciente, a gente não consegue entender que a gente está reprovando por uma questão totalmente inconsciente naquele momento, né? Então, vale a gente também ter esse olhar inicial ali totalmente apurado desde o começo de um ranking, para apresentação de perfis até uma entrevista, a gente conseguir acompanhar a liderança também. E o pós, né? O pós é no sentido de receber essa pessoa, né? O que precisa ser adaptado, o que precisa ser, o que será, seja um nome social, como que a pessoa gosta de ser chamada, seja o ambiente, o que ela precisa de adaptação para conseguir, sei lá, um apoio de pés, alguma coisa falando de uma pessoa com deficiência, seja também a questão de representatividade dentro dessa estrutura, de dizer, olha, numa entrevista hoje eu não tenho mulheres, eu já tive momentos, tá, de fazer entrevista dentro de tecnologia, de ser bem claro, olha, eu tô aqui na caça mesmo, sendo bem clara contigo, usando essa palavra para ela, de mulheres, para conseguir para esse time trazer mulheres dentro dessa estrutura de tecnologia. Ai, a gente adora quando a gente consegue encaixar mulheres aqui em time de tecnologia. O time todo vibra, a empresa toda vibra. Coisa boa. Mas antes disso, eu falo para ela, olha, nesse time hoje eu não tenho nenhuma mulher dentro dessa estrutura. Sim. Você vai ser uma mulher que vai conseguir trazer essa força aí para a gente conseguir trazer cada vez mais e ser a representatividade para o time. Então, também preparar a pessoa, porque ela pode chegar dentro de um time, só ter homem, ela se sentir ali de alguma forma não representativa. Quanto a pessoa candidata também está disposta a comprar esse desafio, né? De ser a única mulher, de ser a primeira mulher naquele time. Eu acho isso maravilhoso. Exato. Então, e de alguma forma incentivá-la para que ela consiga ser empoderada ali para cada vez mais provocar ali as pessoas, trazer mais pessoas e mulheres para essas estruturas.
tive até um processo recente, né, onde a gente teve ali, e aí falando ainda de diversidade, inclusão no contexto geral, onde tinham duas posições ali que eram exatamente iguais, eram especialistas dentro dessas estruturas e eram cargos que os requisitos eram mesmos, as demandas eram as mesmas, elas seriam pares ali no dia. E eu consegui trazer ali um homem para aquela posição e uma mulher para outra posição. Só que quando a gente olha para o mercado, os salários são muito discrepantes, às vezes, de quando é um gênero masculino para o gênero feminino, em alguns momentos, né? E isso, às vezes, impacta o quanto de oferta você pode oferecer para a pessoa também, quando a gente fala de valores, né? Sim. E aí eu fiz uma provocação, né, para a liderança que eu tinha naquele momento, de, olha, é o mesmo requisito para a posição, é a mesma demanda, enfim, no final do dia as pessoas não se pares, por que a gente não tem um salário igual para as duas, sendo que as duas elas vão ocupar e vão ter as mesmas responsabilidades? E aí que eu digo que a gente, como recruiters, a gente precisa ser consultoras e guardiãs mesmo dessas oportunidades, conseguir trazer equidade de gênero dentro dos nossos processos. A gente conseguiu trazer essa pessoa com o mesmo salário, conseguimos trazer aí, mesmo que ela tivesse ainda uma curva de aprendizagem uma curva maior, né? Exato. Diferente. Mas ainda assim a gente entendeu que era só um desenvolvimento que a gente ia conseguir fazer num curto período e que está tudo bem. E a longo período ela conseguiria estar executando as mesmas atividades e tendo salário igual aí, trazendo essa equidade quando a gente fala de salários dentro dos gêneros. Então, são essas oportunidades, mas tudo isso não é, olha, você precisa, não é chegar para a liderança e falar, você precisa fazer isso, por que você precisa fazer isso? Não. É simplesmente fazer perguntas, provocações, e até mesmo para que ela, em algum outro momento que ela for vivenciar aquilo, ela também reflita sobre a tomada de decisão dela e ela consiga não só aplicar ali de forma, enfim, aplicar naquele momento, mas que em outros momentos daquela atitude ela consiga aplicar também em outros cenários e ter esse olhar mais sensível para a equidade mesmo dentro das estruturas. Nada melhor do que um porquê, né? Para a gente começar a refletir, eu não tô pronto, meu time não está pronto para receber uma pessoa com deficiência A, B ou C. Por quê? Exato. Né? O que falta? Quais são as cerimônias? Quais são os processos que ela não poderia tocar? Então, eu gosto muito do porquê, porque quando a gente vai no porquê, em algum momento a gente descobre ali uma solução, Sim. Né? Ou descobre o real problema, por assim dizer, né? Então, qual é a restrição real que a gente tem? É de processo? É de pessoa? É de ambiente? Né? É de time que a gente precisa trabalhar? Né? Conscientizar aquele time, repensar a cultura da empresa, então, sem saber esse porquê, e aí eu gosto muito quando você faz esse trabalho bem próximo à liderança, que a gente precisa também deixar a liderança falar, né? Sim. Esse é um ponto que eu gosto de dizer, a liderança não é vilã. Exato, são os nossos, tem que ser parceira. Parceiros. Total. E aí a gente precisa conversar e entender por que, Karen, você não pode receber. Porque às vezes a pessoa nem sabe. Simplesmente ela criou ali um contexto de que ela imagina que não vai dar certo, inconsciente mesmo. Não é nem consciente, é não pensado, não amadurecido. Exato. E aí a gente precisa muitas vezes desse processo de amadurecimento e às vezes da experimentação mesmo. Vamos experimentar ter uma pessoa com perfil completamente diferente no time para ver o que acontece. Exatamente. Então eu gosto muito. Você falou sobre grupos de afinidade, que você faz parte de um grupo de afinidade de diversidade e inclusão. E eu achei muito legal isso pelo seguinte, a gente vê claramente que as empresas, as lideranças, os CEOs, as CEOs todas, todo mundo quer ter mais diversidade e inclusão dentro das suas empresas. Sim. Mas eu gosto de pensar muito na questão prática, né? Como é que a gente dá o primeiro passo? Porque eu vejo que às vezes está tudo muito legal no papel, né? No objetivo, no sonho, no propósito, na meta, e ok, é importante. Então, para algumas empresas é importante ter no papel, e isso está bonito, claro e explícito,
Mas aí a gente entra no desafio do como, né? Então, eu quero chegar lá, mas como é que eu dou esse primeiro passo? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona esse grupo de afinidade, de onde surgiu, o que é que vocês fazem, qual é o papo que vocês têm lá, quais são as Sim, pautas, com que frequência sim, sim. vocês se encontram. Sim. Normalmente as nossas tomadas de decisões elas são baseadas na escuta, né? No sentido de uma pesquisa ali com todas as pessoas com deficiência que pertencem ao time, à companhia no contexto geral, para conseguir ter essa análise de saber o que as pessoas estão tendo de necessidade, o que a gente precisa focar e centralizar as nossas ações para tornar o nosso ambiente como empresa mais inclusivo. E aí, com isso, a gente abre o olhar, né, que de certa forma a gente não teria, por exemplo, eu não tenho nenhuma deficiência, então tem algumas necessidades e adaptações e Que talvez processos eu não entenda. que talvez para mim não fosse tão claro aplicar e não fosse tão Uhum. claro ter, né? Então, com essa escuta, esse olhar apurado para todas as pessoas que compõem, seja pessoas com deficiência, seja qualquer outro grupo que seja, a gente precisa ter esse momento de escuta e também um momento de fala. O que a gente tem feito bastante bate-papos no sentido de trazer esse protagonismo das pessoas dentro das instituições. De que forma? A gente sabe que, de algum momento, historicamente, alguns grupos, e aí trazendo mais para o olhar de pessoas com deficiência, alguns grupos eles foram silenciados e, às vezes, eles tiveram oportunidades sempre um pouco, digamos que, de assistentes, não desprezando esse cargo, que são super importantes, mas que sempre são cargos ali menores e não dando oportunidade de crescimento de trajetória. Sim, E sim. aí, com isso, a gente entende, né, que é importante a gente trabalhar esse empoderamento das pessoas, trazer esse protagonismo de carreira, ter esse momento de escuta para compreender qual que é a necessidade que a pessoa tem no dia a dia, poder também trazer a autoliderança como digamos que a promotora mesmo dessas ações, né? A pessoa que vai junto com todo o time promover digamos que incentivar toda a instituição que você estiver inserida, de que é importante a gente trazer essa diversidade e inclusão, porque, como eu disse lá um pouquinho mais à frente, não adianta só a gente ter pessoas dentro, não adianta só eu publicar ali dizendo que há diversidade, que há inclusão, mas que no dia a dia nada disso faça sentido. Então, é importante que seja uma junção ali do todo. A gente tem uma ação bem bacana, onde a gente traz ali uma sensibilização, né? E essa sensibilização antes de uma pessoa com deficiência entrar dentro dessa área, a gente faz um bate-papo com todas as pessoas dessa área, trazendo alguns conceitos de viés inconsciente, de palavras, de termos que não podem ser mais ditos, como, por exemplo, PCD, a gente não chama uma pessoa de PCD. A gente tem que ter esse cuidado de entender que ela antes de mais nada, ela é a Paula, a Joana, o Pedro, que é uma pessoa que tem uma deficiência. Ponto. Sim, ela não é uma PCD. Então, são termos que... E é curioso, porque às vezes nós que estamos com esse tema, às vezes para nós é tão óbvio, é tão claro, mas que para outras pessoas elas acabam, caracas, eu não sabia que não podia falar isso, nossa, que bom que eu aprendi um termo novo. Então, tudo isso vai fazer a diferença no dia a dia. Sim, sim. Então, essa ação de sensibilização, de preparar o time, ela também linka a questão de retenção, de acolhimento, das primeiras impressões da pessoa que ela vai ter ali no time. Enfim, e essa é uma das coisas que a gente tem. E ter sempre aquele olhar apurado com a questão de arquitetônica da empresa, de estrutura, o que a gente precisa melhorar na estrutura da empresa, o que a gente pode trazer de reparos, de melhorias, de adaptações, né? Enfim, e tudo isso a gente só vai conseguir saber se a gente tiver uma escuta e tiver ali uma conexão com todas as pessoas que fazem parte da companhia onde você estiver inserida. Então, esse acho que a escuta é o ponto principal, assim, para qualquer tomada de decisão. E não só levantar a
sou Y, sou X, sou Z, mas de alguma forma na prática a gente consegue aplicar aí com empatia e com cuidado também. Não, muito legal, porque no final a gente sempre vai cair nas escutas, né? Exatamente, exatamente. Eu, como Conhecer as psicóloga. pessoas, eu não sou psicóloga, mas eu sempre caio, todas as coisas do meu dia eu caio na escuta, na articulação, na melhoria contínua, eu vou caindo, né, nesses pilares, uma palavra que você fala que eu adoro também, na sensibilização, então vamos olhar o outro, vamos ser mais generosos. Exato. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. E eu entendo que alguns dias a gente acaba não conseguindo praticar isso porque está todo mundo correndo enlouquecidamente. Né? Então, precisamos... Eu brinco assim, põe um post-it para lembrar, porque às vezes, em algum momento, a gente acaba se perdendo. E ok, somos humanos, e acontece, né? Sim. Mas eu adorei essa sua parte toda sobre sensibilizar as pessoas, usar os termos, falar, olha, isso a gente não pode dizer, isso a gente não pode falar, a gente não pode tratar assim, a gente não pode olhar diferente, né? São pessoas que, por acaso, têm uma deficiência. E vale a atenção também, no sentido de que não se cobrem também quando falar algum termo, sabendo já que, enfim, não é mais para ser dito, né? Enfim, mas se coloque no sentido de aprendizagem também, de que de alguma forma você também está aprendendo e escute o outro a entender também que é importante para aquela pessoa você não utilizar alguns termos, você substituir algumas falas, deixar de extinguir, digamos assim, alguns comportamentos. Então, tudo isso é muito importante no convívio do dia a dia, independente aí dos grupos minorizados que nós temos. É importante a gente ter essa empatia, esse cuidado no todo mesmo. O que eu gosto de sempre pensar é nada melhor do que perguntar, né? Exato. Se você não sabe como fazer, se você ainda não conhece a pessoa, independente da pessoa ter uma deficiência ou não, pode ser uma pessoa, sei lá, que não tem deficiência, mas que você não sabe alguma coisa sobre ela, poxa, não custa perguntar. Exato, exatamente. Então, é algo que a gente conversa bastante aqui. Pergunte, se você recebeu, nós somos 100% remotos, aí vem uma mensagem atravessada, sem emoji da Kari. Pô, pergunte, Kari, o que foi? Você tá chateada hoje? Posso não estar, eu posso ter esquecido de colocar o coraçãozinho. Então, eu sempre digo, antes de criar muita minhoca na cabeça, nada melhor do que chamar o outro e perguntar assim, como é que eu falo isso? Como é que você prefere? Exatamente. Né? Tão simples como, você quer café com açúcar ou sem açúcar? É isso, é isso. É entender que o outro ele tem direito de escolha, né? E a gente tem que ser cuidadosos conosco e com os outros também, porque para viver em sociedade e sermos pessoas cada vez mais cuidadosas e empáticas, a gente precisa ter esse olhar e se permitir ouvir o outro. Muito legal, olha. Adorei, adorei, adorei. E aí, já que a gente está falando de diversidade e inclusão, e eu sei que você ama tudo isso, eu queria partir para uma pergunta que eu acho muito legal, que pelo menos tem sido muito forte aqui em todos os meus convidados e convidadas do People Tech. E aí, qual é o seu legado? Quando você olha para você, tão novinha, né? Eu já dei uma caminhada maior, mas é muito legal ver no seu discurso o quanto você abraçou causas, né? E não só no discurso, mas na prática, por ser todos tantos elementos práticos e aplicáveis no dia a dia, que eu te pergunto, quando você olha para você, Nádia, profissional, pessoa, qual é o seu propósito? Qual é o legado que você quer deixar nessa sua trajetória? Sim. Eu, desde criança, assim, tudo que eu queria, me colocava à disposição para fazer, eu sempre senti o prazer de alguma forma impactar alguma pessoa ou de alguma forma mudar algum roteiro e contribuir de alguma forma com aquilo. Sim. E isso eu levo para mim a vida inteira, assim, eu não quero só fechar uma vaga, eu quero que de alguma forma eu possa contribuir na carreira daquela pessoa, eu quero contribuir naquele time, de repente poder ter alguns insights ali no time e contribuir naquela estrutura.
de também estar aberta, né, para aprender com pessoas que estão vindo aí nessas posições. Então, o que eu quero deixar sempre de legado, e independente de onde eu caminhar e o que eu for daqui para frente, é sempre de alguma forma contribuir e ser pessoa que pode transformar trajetórias, transformar carreiras, de somar e ter sempre esse olhar cuidadoso com as pessoas, empático, e poder me permitir mudar de rota quando for necessário, para que a gente possa juntos, né, como sociedade, ser cada vez mais, ter uma equidade, ter uma sociedade mais inclusiva, respeitar o direito do outro do que ele gosta de se chamar, do que ele gosta de ser, do que ele gosta, quais são as oportunidades que a minha profissão ela pode gerar para outras pessoas. Então, acho que é isso, assim, eu tenho dentro de mim É esse tudo isso. propósito. Às vezes a gente diz, é só isso. Não, não é só isso, é tudo isso. E isso faz muita diferença. Não, muito legal, muito legal. E Eu eu fico acho que no muito... final a Desculpa. gente está aqui para isso, né? Eu olho Tá? para mim e eu sempre penso, poxa, se todos os dias eu impactar um pouquinho alguém, Sim, ou impactar muito uma pessoa, eu já terminei o dia, exato. né, mais feliz. Porque no final das contas a gente vai passando de empresa em empresa, de missão em missão, de desafio em desafio, mas as relações são aquelas coisas que ficam no final, as pessoas são as que ficam. Sim, sim. E o quanto a gente pode promover por meio das nossas experiências Sim. também, desenvolvimento em Uhum. pessoas e oportunidades, né? Tem um projeto que agora eu vou entrar de férias, eu dei uma pausa, que é o projeto voluntário, onde eu consigo ali trazer algumas orientações para pessoas trans, né? Conseguir elaborar um Ai, que massa. currículo, participar de uma entrevista. E eu tive uma recente na qual eu ajudei ela nesse processo de construção de currículo, de perfil no LinkedIn, participar em entrevista, que ela conseguiu um emprego. E eu fiquei tão feliz que parecia que era eu que estava conseguindo aquele emprego. Oh. E eu acho que é muito disso, assim, a gente conseguir crescer e ver pessoas crescendo também. Enfim, acho que é isso. Muito legal. Eu sei que você já deu várias dicas, mas a gente sempre termina nosso episódio pensando naquela dica de ouro. A dica de ouro pode ser livro, filme, série, dica só sua, de coisas que você aprendeu ao longo da sua caminhada. Então, o que que você deixa de dica assim para a gente, nós líderes, Sim, né? sim. E que precisamos sempre estar com essa escuta ativa, sempre aprendendo, sempre olhando as pessoas, sem deixar de lado o backlog, a meta, o indicador, É mas isso. colocando as pessoas em primeiro lugar, né? Então, é sempre um grande desafio. Sim, sim. Essa eu vou ter que pensar um pouco. Também não falar bastante coisa. Deixa eu pensar. Mas pode falar bastante coisa também, se quiser. Não precisa ser uma, não. Pode ser 5, pode ser 10, não tem problema, não. Não. Assim, o que eu mais acho enfim, que faz bastante sentido é a gente conseguir criar essa conexão com pessoas, né? E conexão diversa. Porque não dá para a gente conseguir ter esse olhar diverso quando a gente não se conecta com pessoas no nosso dia a dia, quando a gente não tem essa troca mesmo com pessoas. Então, eu não vou saber do contexto dela no geral se eu não aprender com ela no dia a dia. E isso Sim. envolve não só no bate-papo, nas amizades, mas também como mentorias, treinamentos, cursos, leituras de livros. A gente tem várias pessoas que são super referências aí dentro do cenário. Mário Sérgio de Cortella ele tem uns livros incríveis que falam sobre diversidade, que traz esse potencial de liderança também mais inclusiva. Não somente isso, mas também desse olhar de escuta, né, como pessoas, não somente como lideranças. Enfim, acho que é um pouquinho disso, assim, dessa conexão com todo esse universo que a gente tem hoje de oportunidades de participar de eventos. Em tecnologia tem muitos eventos bacanas que a gente consegue trazer essa Sim, imersão sim. e criar cada vez mais esse network para que a gente possa conseguir se conectar um com os outros e entender o que está mudando, né, com pessoas, o que a gente está trazendo aí de oportunidades, seja para desenvolver pessoas ou seja também para a gente trazer dentro do nosso próprio desenvolvimento. Acho que essas conexões elas são extremamente importantes.
Eu acho que conexão com as nossas pessoas, com outros líderes, outras líderes também, eu acho que faz muita diferença, né? Porque tem um momento que o livro não funciona mais, nem o curso. Sim, A gente precisa ouvir experiências, falar assim, e aí, cara, como é que você fez isso? Como é que exato. você se comportou? Quais mudanças você proporcionou? E cada vez eu vejo isso mais necessário, essa troca, né, entre todo mundo, entre os times, entre as pessoas, entre os líderes, entre as empresas, porque o livro ele é legal, eu acho massa, gente. Adoro, sou leitora compulsiva, mas chega um momento que a gente precisa estar aí, como é que eu começo? Como Na é que eu prática, né? resolvo? Como a Na gente prática, aplica. como é que Exato, a gente faz na prática? Como é que amanhã eu recebo alguém com características diferentes, com necessidades diferentes? E exato. aí? E É tem um sempre ponto também um que desafio. exato. Tem um ponto também que os líderes eles precisam também ser mentorados, né? Então eles precisam Sim, ali ter pessoas em algum momento eles vão pedir ali uma rede de apoio, digamos assim, né? Para que claro. eles consigam cada vez mais clarear, compartilhar suas ideias, até mesmo um desabafo ali no dia a dia para conseguir entender mais sobre os seus times, enfim, acho que essa troca é muito importante e para todos os cargos, todos os níveis enfim, acho que é muito importante a troca de pessoas. A gente viveu um momento de pandemia que a gente quase não trocava muitas informações e conexões, era mais telas e enfim, entre outros, mas a gente tem aí a oportunidade de cada vez mais criar essas conexões, seja aqui no Brasil, fora, enfim, em vários estados também. Hoje o mundo ele é cada vez menor, né? Então, Façam dá para terapia. conversar. Façam terapia, ótimo. Não, eu acho importante fazer terapia sempre. Hoje, inclusive, já fiz a minha. Não, todo mundo tem que fazer terapia, gente. Eu sou a favor Como uma boa dessa. psicóloga, façam terapia. Não, então eu, como uma boa líder, eu faço terapia. Muito bom, Muito muito bom. bom. Nádia, amei tudo. Muita Obrigada. coisa legal. Eu achei que a gente tem aqui uma troca linda de muita paixão, de muita coisa prática que eu sei que muita gente vai usar no dia a Que dia. bom. E que venham os próximos desafios e que a gente consiga impactar mais pessoas todos os dias, mais e Isso mais e aí. mais. Então, super obrigada por Muito ter aceitado obrigada. participar. Eu que agradeço, Cal, pela oportunidade. Eu agradeço muito. Espero que, de alguma forma, pelo menos meia dúzia de palavras a gente consiga aí impactar pessoas. Conseguimos. Muito bom, muito bom, muito bom.